Você sabia que a primeira marca independente de gin artesanal brasileira está localizada no município de Barra Mansa e que lá funciona a maior destilaria da América Latina? Esses e outros detalhes eu trago no Rio em Foco, que começa agora, em que a gente vai falar sobre essa produção pioneira de gin. Vem com a gente! Hoje eu converso com o fundador do Gin Amazone, Arthur Isola. Esse italiano, que já está há 10 anos no Brasil, foi o criador da primeira receita do Gin Amazone. Oi, Arturo. Tudo bem? A produção de vocês começou em 2017. Logo em 2018, vocês receberam um prêmio de melhor produtor artesanal do mundo e também do melhor Brazilian London Dry com o primeiro rótulo. Agora, em 2021, foram premiados como o melhor destilador do ano. Queria que você contasse um pouquinho do começo dessa história. Como é que foi se instalar no município de Barra Mansa, numa fazenda que estava abandonada? Começou com uma necessidade pessoal de boas bebidas alcoólicas feitas com bons procedimentos artesanais e com bons propósitos. O Brasil é a terra da cachaça e o hábito de bebida ele se dão em volta de cerveja, cachaça, caipirinha, vinho. Então, para mim e para os meus amigos, depois se tornaram sócios, essa era uma grande carência. A gente começou a trabalhar isso para a gente, ter uma bebida de qualidade, feita com conceitos artesanais, de grande atenção, de grande carinho. E a coisa evoluiu como evolvem as coisas quando você tem que atender o cliente mais exigente, que é você mesmo. Aí a gente chegou no nível de conhecimento, de perfeição da receita, da embalagem, do conceito como um todo, que acabamos resolvendo dividir com o mercado. Mercado que naquela altura já estava começando a mostrar sinais de ser interessado a esse novo hábito de consumo, que é o gin, que é o gin tônica, que é o drink, que é o barman, que é o bar de cocktails, coisa que no Brasil nunca tinha tido. E com isso a gente se achou, depois de 2 anos de desenvolvimento de um projeto para o nosso consumo, se encontrou com um projeto extremamente consolidado, extremamente desenvolvido, mesmo que não fosse para o mercado, com o mercado que estava querendo. E foi um encontro de demanda e oferta que deu essa explosão toda, que não só do Amazone, mas movimentos de bebidas artesanais como um todo. Para quem quiser saber mais dessa bebida, dessa marca, desses processos, saber mais como é o ritual, como é feito o gin, de onde ele vem, a gente recebe visitas sob agendamento. São todos bem-vindos. A gente está recebendo muita gente, estamos bem felizes. A fazenda é uma fazenda de mais de 300 anos, é história, a história do Brasil. Quando a gente resolveu profissionalizar essa nossa paixão, fomos mapear as destilarias que estavam perto do Rio, que é a nossa cidade, onde a gente mora, para procurar alambiques que pudessem testar a nossa receita, que a gente estava desenvolvendo em casa, um alambique caseiro. E aí encontramos a fazenda onde estamos hoje, fica a 2 horas do Rio, no município de Barra Mansa, na Dutra, com ótimo acesso, e descobrimos que o alambique que a gente estava procurando, na verdade, não estavam funcionando mais, e era próprio para cachaça, então não funcionava para a bebida nova que a gente queria fazer. Mas tinha muito espaço, e foi um encontro de almas com o dono da fazenda, que estava procurando algum negócio novo para instalar nesse espaço, que já foi cana no século XVIII, café no século XIX, com a maioria das fazendas na Vale do Paraíba, e depois produtor de cachaça no século XX. Estava ocioso, e a gente entrou nessa situação. A gente se encontrou, a gente procurando um espaço, ele procurando um negócio novo para sediar. É uma terra muito rica, a gente tem água própria,
a fartura de natureza, uma brasilidade imensa que a gente conseguiu incorporar dentro do nosso processo. Uma grande gratidão também de nós como empreendedores. Eu sou italiano, eu estou aqui há 10 anos, então sou hóspede. Eu fui recebido realmente da melhor forma. O negócio que instalamos, a nossa produção, visou desde o começo retribuir isso, então com uma produção, um processo de produção delicado, não invasivo, isso é uma produção 100% sustentável, justamente para não impactar o ambiente onde a gente se instalou. Mantivemos todas as persistências, todas as camadas desses 300 anos de várias atividades, a gente manteve e construímos em volta disso todo o espaço da primeira destilaria de gin do Brasil, que é a nossa, os primeiros alambiques para gin, do primeiro gin do Brasil. Então, vários recordes que são sugestivos, românticos, de se ouvir assim, de ser o primeiro em alguma coisa, mas que esconde por trás as grandes dificuldades de você ser o primeiro, ou seja, de trabalhar num país onde ninguém tem a mínima noção do que você está fazendo. Essas máquinas que você vê aqui atrás são os nossos alambiques, são os primeiros alambiques de gin para o Brasil. Nunca o Brasil tinha produzido um alambique para gin antes, então a gente desenhou, a gente ajudou o produtor a fazer. E com isso, esse pioneirismo, ele se traduziu também na forma de instalar o nosso negócio nesse contexto tão rico de história e cultura, uma tradição tão marcante. A gente se preocupou só de não incomodar, de entrar de leve, trabalhando com mão de obra local. A gente só emprega mão de obra feminina da prefeitura do município de Porto Real, que é o município mais próximo em termos de distância. Barra Mansa é a nossa prefeitura, mas o centro fica mais longe. Temos um processo de qualificação profissional com famílias desse município, então geramos rendas para esse município. Em troca, a gente ganha um carinho, uma atenção em cada síngula gota do nosso gin, onde as mulheres, e só mulheres, trabalham com tanta paixão e tanto carinho. Em último, a forma de usar essa destilaria como uma ferramenta didática, para não simplesmente tornar ela uma ferramenta de marketing para a promoção da nossa marca. Isso é importante, é lógico, mas a gente está aberto a qualquer tipo de visitação de pessoas que podem não saber o que é gin, podem não saber o que é Amazon, mas simplesmente querem abordar uma realidade de uma produção, de um nicho de consumo novo no Brasil, saber como ele é feito, como pode se abordar uma vinícola, como pode se abordar uma fábrica uma produtora de azeite, uma fábrica de mel, enfim, é agriturismo mesmo. Assim. A gente aqui é um processo 100% artesanal, apesar dos desafios de crescimento que a gente tem, que hoje já levaram a Amazônia a ser o gin artesanal mais vendido no Brasil, exportado em 15 países. Essa hoje é a destilaria de gin artesanal maior da América Latina. Então, a gente se orgulha desse crescimento, mas toma muito cuidado a não perder o contato do pé no chão, sabe? Porque a primeira garrafa foi feita com propósitos e premissas que tem que ser os mesmos também na garrafa número 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões. Se Deus quiser, vamos chegar lá. É um passo a passo, um caminho. Você falou aqui dos desafios de ser uma produção pioneira, e é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco, então vocês não saiam daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Arthur, você falou duas coisas muito interessantes no primeiro bloco que eu queria abordar agora, que são justamente os desafios de ser pioneiro num espaço, num local que muito pouca gente já tinha conhecimento da metodologia de produção, apesar de alguns já serem conhecedores de gin, e a questão do turismo. Começando por essa questão de ser produção pioneira, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram
E em relação a essa questão do reconhecimento no exterior, né? Vocês já são vencedores aí de uma série de processos. Como fazer com que isso se torne também um reconhecimento internamente? O caminho da adesão de buscar mulheres para trabalhar na produção é mas como é que vocês fazem para também gerar um impacto local e gerar também a possibilidade do reconhecimento regional, nacional, enfim? Olha só, a parte de pioneirismo, como falamos antes, ela é uma faca de dois gumes, porque do lado você pode ser o primeiro a fazer alguma coisa, então ter toda a abertura, todo o share de mercado para você poder trabalhar, é legal isso. Do outro lado, você é o primeiro a enfrentar determinados problemas, o primeiro a incorrer em alguma situação, legislação, tributos, produção, insumos. A vida não é fácil nessa missão, mas é extremamente gratificadora saber que estamos abrindo caminho para um mercado que está crescendo muito, onde a Amazone é uma referência nacional. Ela se tornou hoje uma excelência brasileira que compete de igual para igual com os produtos importados. Você é brasileira muito mais do que eu sou adotado. Você deve saber quanto é difícil para o produto brasileiro se emplacar no Brasil. A diferença, o preconceito que tem do mercado brasileiro de preferir produtos importados ao invés dos brasileiros. E a gente sofreu isso muito, ainda mais sendo uma categoria nova. Então, não era só uma marca brasileira, era um gin brasileiro, uma categoria de destilados que nunca foi considerada no Brasil, senão com significados negativos. Aquela bebida de fim de linha, bebida de alcoólatra, mas isso não tem nada a ver, porque se deve ao tipo de produtos que estiveram no mercado até lá. A qualidade não se define por categoria, se define por produto, por produtor, por seriedade de projeto. E hoje tem projeto, a Amazone mostrou que não importa quanta experiência ou tradição você tenha, mas se você entrar num projeto, mesmo como pioneiro, com paixão, seriedade, consistência, inovação, você pode ser o melhor do mundo logo no começo, que é o que aconteceu com a Amazone. Nós lançamos em março de 17, fevereiro de 18, a gente ganhou o prêmio que você mencionou, de melhor produtor artesanal do mundo, em Londres. Então, assim, o maior dos prêmios na categoria artesanal, uma marca brasileira de menos de um ano de idade, vindo de um país, o Brasil, que nunca tinha produzido aquilo, no templo do gin, que é a Inglaterra. Então, reconhecidos pelos mais entendidos do jurado. Isso pode acontecer com qualquer um, depende muito da seriedade do projeto, não é por tempo de casa. Isso foi uma grande virada de chave, esse prêmio, porque foi o prêmio que nos permitiu de voltar para o Brasil com uma chancela internacional em cima de um produto brasileiro, mostrando para o brasileiro que esse produto não só tinha ganhado o prêmio na Inglaterra, que é um prêmio mundial, sediado na Inglaterra, mas que também estava à venda na Inglaterra, porque a gente logo na sequência abrimos distribuição lá, abrimos na Itália, abrimos em Portugal, foi o grande começo da aventura do Amazone no exterior. Paradoxalmente, o brasileiro, sabendo que o produto era disponível lá fora, ele passou a consumir aqui dentro. Essa é uma síndrome curiosa do povo brasileiro, que essa grande revolução artesanal que está acontecendo, não só no gin, vai mudar isso, porque no Brasil hoje os importados que chegam por questões de tributação, de preço na saída, eles são, na grande maioria, industriais. Essa preferência para esse produto importado vai mudar e vai diminuir na medida que a sensação, a consciência do brasileiro que o artesanal é um produto qualitativamente maior, quando o brasileiro entender isso, ele vai parar de ver se isso é brasileiro ou se isso é de fora. Ele vai dizer, onde isso é feito, como ele é feito, quem que faz isso. Tem um ponto interessante.
Tem um ponto interessante, só para acrescentar e a gente falar um pouquinho, que é a questão da experiência, né? O artesanal, ele já convida de antemão o consumidor a ter uma experiência com aquele produto, a reconhecer as origens, a produção, como ele é feito e o local em que ele está para que isso aconteça. E aí, desenvolvendo, né, para o tema do turismo, a gente fala do casamento perfeito, da possibilidade das pessoas se deslocarem dentro do próprio território. O Rio de Janeiro é um espaço, é um estado que, apesar de pequeno territorialmente, tem muita história, né? Foi aqui que nasceu muitas das coisas que deram origem ao país, inclusive esse trauma, né, de gostar muito mais do que vem de fora do que a gente produz aqui dentro. Mas você fez o caminho certinho, né? Jogou lá, estourou, voltou, e aí estamos aqui com tudo pronto para que as pessoas conheçam e possam degustar e aproveitar aqui no território. Como é que é esse processo, assim, né? Esse reconhecimento da criação da experiência? Em qual momento também vocês abriram o espaço da destilaria para que as pessoas pudessem visitar, conhecer e ter essa experiência de estar próximo, né, dessa produção? Bom, Geise, primeiro eu te agradeço pelo gancho, porque você falou a palavra-chave, que é experiência. Para mim, eu sou um consumidor pesado de experiências em tudo que eu faço, não só bebida, comida, toda a categoria de consumo eu vou para a experiência. Acho que é o grande diferencial hoje. Basicamente, o artesanal, o industrial é você olhar, assistir a um vídeo onde tem um lugar maravilhoso, com altíssima definição e certa experiência industrial. O artesanal é você estar naquele lugar. É você ter a experiência olfativa, tátil, você sentir as emoções daquilo sem fio. Essa é a experiência. E aqui no Amazônia, a gente puxou isso desde o começo para ser a experiência. Você falou tudo. O estado aqui é riquíssimo de atrações, para começar pela capital, tudo que ela oferece. E a gente se colocou aqui com a pretensão de ser não mais um, mas ser um dos melhores, porque a gente conjugou aqui um lugar extremamente brasileiro, de 300 anos de história, essa fazenda, que transpira a brasilidade, com as fachadas coloniais, a fazenda perfeitamente conservada, e dentro, uma operação extremamente inovadora, de respiro internacional, porque se a Gin aqui acabou de começar lá fora, está há 400 anos, onde oferecemos experiência de altíssimo nível, imersiva na produção, na experiência organolética, olfativa, saber o que é o sumo, saber o que é botânicos. Quem vem aqui vai sair daqui feliz de ter participado de um momento de produção de uma bebida que tem uma procedência. Gente, apesar da pandemia... E que é interessante, porque, na verdade, é um processo também de educação para esse tipo de destilado, que não era tradicional no Brasil. Então, na verdade, você também está educando o público que está consumindo uma bebida que, às vezes, começa por moda, mas que pode também ter esse plus, né, da experiência. Ela não pode ter começado como moda o gin, mas o gin vai se consolidar no hábito de consumo do brasileiro, tem tudo a ver. Ele só antes não conhecia essa vertente artesanal de uma bebida feita localmente. É uma experiência, a nossa destilaria é uma experiência didática. Eu tenho a pretensão de receber pessoas para vender garrafa. Os canais de venda são outros. Aqui é uma ferramenta de educar o mercado, que depois, comprando essa história, gostando dessa experiência, vai passar a ser um consumidor, e aí talvez ele prefira a Amazônia no páreo das opções que vai comprar no mercado. Aqui a gente não está voltado para fazer comércio aqui. Aqui todo mundo está bem-vindo, operadores, players, consumidores, donos de bares, turistas, porque a experiência aqui é extremamente democrática, transversal. A gente mostra aqui o que é fazer gin numa estrutura que é padrão europeu, né? Usando dizer, é antipático dizer isso, mas de fato as coisas lá fora são levadas um pouco mais a sério. E a gente pretendeu aqui virar isso o padrão brasileiro.
subverter essa coisa que é de fora melhor, mostrar que se a gente faz direito, o padrão brasileiro é até melhor do padrão de fora, porque junto à seriedade, a proposta, tem toda uma parte de ambiente, de natureza, de contexto, que é avalaçadora, né? bate qualquer outro contexto mundial. Arthur, a gente vai fazer um rápido intervalo, então estou avisando ao telespectador que ainda tem mais um pouquinho sobre o Gin Amazônia e todos esses desafios da produção no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Estamos de volta com Arthur Isola, um dos fundadores do Gin Amazônia, que funciona numa destilaria em Barra Mansa, interior do estado do Rio de Janeiro. Arthur, conta um pouquinho para a gente sobre o processo de parcerias. Lá no início, quando a gente estava conversando ainda, você falou, é possível fazer isso aqui acontecer sozinho. E citou também no programa as prefeituras tanto de Porto Real quanto de Barra Mansa, que são próximas aí, né? De Barra Mansa cedia a produção, a fazenda destilaria, mas Porto Real tem também um movimento de formação das mulheres que atuam aí na destilaria. Conta pra gente que outras parcerias também foram importantes na construção da destilaria. Claro. Eu falei, ninguém faz nada sozinho, Gleisi. A gente costuma dizer que é de todo mundo, não é de ninguém, mas a gente tem uma projeção internacional. Essa marca foi concebida para mim, para meus sócios, para ser uma marca global. Nosso projeto desde o começo era implantar, consolidar isso no Brasil e depois levar a excelência brasileira para o mundo. Tem espaço para isso. O Brasil tem apelo para isso. O Amazônia foi pensado com os critérios de excelência que são valorizados lá fora. Aqui, a gente começou esse projeto com um teorema muito simples: conquista a sua rua, depois o seu bairro, a sua cidade, o seu país, o mundo todo. Começamos assim. A gente está aqui, abertos, estamos em contato direto com as instituições locais, estamos em Barra Mansa, temos um programa de qualificação profissional fortíssimo no município de Porto Real. Recebemos pessoas do Rio, do estado do Rio todo. O próprio governador do Rio, o senhor Cláudio Ramos, manifestou interesse de visitar a destilaria. Já recebemos o prefeito de Barra Mansa, o prefeito de Coatis. As instituições estão atentas a essa evolução e a evolução do nosso trabalho. Isso só nos deixa ainda mais orgulhoso e cria na gente um sentimento de maior responsabilidade, não só pelas famílias que trabalham aqui, para quem a gente gera renda, mas realmente para todos os cidadãos da região, do Brasil. Recebemos já muitas pessoas de fora. Tem um turismo internacional aqui para ser desenvolvidos, do Rio, são 2 horas de carro, é perto para os padrões brasileiros, é uma autoestrada que linka a capital aqui, a Dutra, o acesso pela Dutra, não tem estrada de chão, estamos com condições perfeitas para desenvolver isso, e sabemos que para isso a parceria com as instituições a todos os níveis, municipal, estadual e, por que não, federal também. A gente gostaria de lembrar que a Amazônia é o único, primeiro gin brasileiro, o único gin exportado hoje. Estamos em mais de 15 países, pretendemos chegar em 20 esse ano, para chegar em 40 em 22. Então, temos planos ambiciosos, e é certo também que o Brasil, como país, olhe para a Amazônia e depois para o movimento como um todo, porque a Amazônia é referência hoje, mas tem outras empresas que estão começando e que, só acrescentando um pouco de seriedade, um pouco de consistência na proposta deles, podem se tornar projetos sérios, com um respiro nacional e internacional. Então, é uma revolução que está acontecendo, a revolução do gin tônica, essa migração da caipirinha para o gin tônica. É redutível dizer isso, mas só para deixar isso mais simples para o entendimento, é uma revolução que a gente se orgulha de estar liderando
mas onde todos têm que fazer a parte deles. A parceria nossa aqui com as instituições tem sido muito boa, a gente pretende melhorar ainda ela, e estamos à disposição e com orgulho representaremos sempre o Brasil, como representamos nos palcos, nas premiações de 18, esse ano fomos eleitos Destilaria do Ano, então um prêmio ainda maior. É o Brasil que ganhou esse prêmio, para mim, eu me orgulho de representar o Brasil, é uma troca leal de tudo que o Brasil me deu, me recebendo de braços abertos quando eu cheguei 10 anos atrás. Então, quando o negócio é bom para os dois lados, é um negócio que funciona. Com certeza. Falando especificamente, agora só para a gente fechar rapidamente, a gente falou do processo de experiência, vocês já estão se articulando para criar essa rota, quer dizer, para facilitar e viabilizar que a divulgação chegue a quem está chegando pelo aeroporto aqui no Rio de Janeiro e possa saber que vocês estão aí localizados e que há um roteiro a ser desenvolvido para ir? Já tem alguma conversa sobre isso? Uma pergunta? E também queria que você falasse um pouquinho da experiência que os visitantes têm aí, lembrando a todo mundo o endereço de vocês do site. Como eu falei, vai estar todo mundo aí curioso, né, para saber nesses últimos minutinhos aí do nosso programa. Ok, olha, a logística, dentro de todas as excelências que a gente tem, de qualidade de produtos, de marca, de prêmios, de destilaria, a logística é uma das melhores. Eu te falei de Estrada Dutra, na altura do quilômetro 291, são 2 horas de carro do Rio, são 3 horas de carro de São Paulo, não tem estrada de chão, apesar de ser uma fazenda antiga, o acesso é direto pela Dutra. Temos também o acesso de helicóptero, imagina só, a gente já temos uma parceria com uma agência de charter, ela freta lugares em aviões em helicóptero, temos um pouso aqui na fazenda, eu mesmo fiz o primeiro voo, são 30 minutos do Rio, então até para quem quiser, para os que queiram caprichar ainda mais, tem essa opção, está tudo no nosso Instagram, @amazonigin, ou no nosso site, tem também explica melhor como pode ser esse acesso, sendo que de carro, extremamente tranquilo, é uma região maravilhosa, a Dutra corta o Rio Paraíba 2 vezes, do Rio até aqui, muito panorâmico, a visita para fazer sem pressa, com calma, como a gente faz as coisas aqui. Arturo, muito obrigada por você ter aceitado o convite de vir ao Rio em Foco e contar um pouquinho mais sobre todo esse processo que vocês estão desenvolvendo aí localmente, em Barra Mansa, né? Eu acho que para a gente é uma alegria saber que o Rio de Janeiro tem mais essa maravilha a ser descoberta no nosso interior. E para vocês, telespectadores, lembrar que toda essa nossa conversa está disponível também em formato podcast. É só procurar na sua plataforma de áudio predileta por Quero Discutir o Meu Estado, e você vai ouvir essa e outras conversas aqui do Rio em Foco. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.